Olá, eu sou o Carlos Martins, responsável pela gestão do Fundo de Fundos Imobiliários da Kinea, o nosso Fund of Funds, o CAFOF 11, e gostaria de atualizá-los sobre o fundo e o mercado. Apenas para lembrá-los, o CAFOF 11 é um fundo que tem por estratégia o investimento em cotas de outros fundos imobiliários, e a nossa estratégia é escolher montar uma carteira diversificada, de qualidade, escolhendo fundos que tenham em suas carteiras ativos diferenciados, robustos, para que a gente possa, em momentos de turbulência, reagir melhor do que a média e se beneficiar quando os mercados melhoram. O que aconteceu no mercado nos últimos 30 dias, agora em março? Assim? A gente teve uma volatilidade muito grande, uma oscilação de preços enorme, de forma geral. O Ibovespa chegou a bater, no final agora de março, uma perda de mais de 30%. Enquanto a classe de fundos imobiliários, traduzida aí pelo IFIX, que é o índice da indústria, próximo de menos 16% nesse período, muito em função da falta de entendimento da severidade da crise pela que a gente está passando e a duração também da crise, o efeito da quarentena sobre a economia e sobre os ativos. Então a gente viu isso mais claramente nas discussões envolvendo shopping centers, que é parte da classe de ativos de fundo imobiliário. Shoppings foram fechados e a capacidade de pagamento dos inquilinos acaba sendo bastante prejudicada. Então isso levou alguns fundos, inclusive, a zerar a distribuição de dividendos, como uma maneira conservadora de proteger o caixa dos fundos. E isso a gente acredita que deve ainda se manter nas próximas semanas, à medida que o entendimento da crise e dos seus efeitos fiquem mais claros, dependendo para onde for encaminhando a situação. Eu acredito que a gente ainda vai continuar vendo bastante volatilidade na Bolsa. Então eu diria para os investidores que é importante estar confortável com essa flutuação de preços. Eu acho que é parte desse momento. Uma outra coisa que eu acredito que a gente ainda deve acontecer nos próximos meses é uma flutuação na distribuição dos dividendos de forma geral. Isso porque a capacidade de geração de receita dos fundos está associado à capacidade dos seus inquilinos, dos imóveis, os devedores, no caso de fundos de CRI, honrarem as suas obrigações. E a gente sabe que algumas empresas e setores estão sendo mais afetados e talvez vão precisar de algum fôlego, mesmo que seja temporário, e isso deve fazer com que haja uma redução, não em todos os fundos da indústria, mas em alguns fundos a gente deve ter alguma redução. Isso já aconteceu agora no início de março, e isso pode acontecer mais dependendo o que acontece com os pagamentos pelos inquilinos, ou pelos devedores, no caso de fundos de CRI, nos próximos meses. O nosso fundo é um fundo bastante diversificado. A gente tem uma concentração um pouco maior, uma exposição maior em fundos de shopping centers, e por isso vamos ser diretamente afetados pelo que acontecer na indústria nos próximos meses. Mas a gente acredita que a qualidade do portfólio, a diversificação que temos na carteira devem fazer com que, passado esse momento de crise, o fundo retome o seu nível de geração de distribuição. Logicamente aqui tem uma discussão um pouco da velocidade, mas estamos confortáveis que a qualidade do portfólio é bastante robusta, e isso deve nos ajudar a passar por esse momento de volatilidade aqui. Logicamente não estamos imunes à crise, é uma crise de proporções bastante importantes aqui, mas eu gosto sempre de lembrar aos investidores as principais características que tornam a estrutura de fundos imobiliários bastante robusta. Estamos falando de fundos que investem em ativos reais, ou no caso de fundos de recebíveis, são dívidas garantidas por ativos reais. São fundos não alavancados na maioria dos casos, então isso não gera pressão sobre o gestor ou sobre o caixa do fundo. Não necessita que o fundo, mesmo que ele tenha uma redução de rendimentos, não há uma obrigação do outro lado de pagar um banco, um financiamento. Então isso é bastante positivo do ponto de vista de trazer maior tranquilidade. A gente vê que em mercados onde a alavancagem já é permitida, nesses momentos os fundos sofrem mais. Isso gera oportunidades para os compradores mais oportunísticos fazerem bids para comprar com desconto os ativos, porque o
o fundo tem que honrar uma dívida, isso não tem muito no mercado brasileiro ainda, e os fundos são fechados, que em momento de crise é bastante importante, porque se o investidor fica preocupado, está inseguro, resolve sair do investimento, no fundo aberto ele pede o resgate. No caso dos fundos imobiliários, ele vai à bolsa e vende a sua cota sem pressionar o gestor a vender os seus ativos. Então essa característica do fundo imobiliário, que é um fundo fechado, é bastante importante e protege o fundo e os seus investidores. Então a decisão de saída ela é individual, ela ocorre no preço naquele momento e quem reconhece o prejuízo é quem efetivamente vende as cotas. Acho que nos próximos meses o que eu recomendaria para os investidores é não olhar o preço da cota a todo momento. Acho que a gente ainda vai ter essa oscilação, como eu comentei. Estamos olhando no portfólio qualquer oportunidade que a gente tenha, talvez, de fazer uma troca de um fundo por outro. Às vezes tem fundos que caíram menos, talvez a gente decida fazer algum movimento. Temos alguma liquidez, estamos procurando oportunidades. Eu não acho que todas as notícias ruins no mercado, de forma geral, já aconteceram. Então, acho que olhar essas oportunidades, tanto para a gente como Fund of Funds, para os investidores, ela tem que ser feita com tranquilidade, com calma. Eu acho que ainda vai ter muita flutuação de preços e a ideia no nosso caso, olhar esses movimentos e olhar os ativos de qualidade e talvez aumentar um pouco a exposição a esses ativos. Acho que é importante lembrar que o fato de você ter uma redução de rendimentos na distribuição de um fundo não significa que ele vale menos proporcionalmente a essa redução, que você tem temporariamente uma queda ou um deslocamento da curva de recebimentos, mas à medida que a crise e o mercado normalize, esse fluxo deveria voltar à normalidade, mesmo que isso em algumas classes de ativos demore um pouco mais, mas isso não significa que o ativo ou o fundo perdeu tanto valor assim. Seria o mesmo que a gente precificar uma área vaga que não está gerando renda a zero, o que não seria a verdade aqui. Então, acho que o meu recado aqui é serenidade nesse momento. O fundo está olhando para todas as oportunidades. Logicamente, de novo, como a nossa carteira está sendo afetada e os fundos em que a gente investe estão sendo afetados, a gente acaba sendo afetado, mas acho que é uma carteira muito diversificada, de qualidade, e passado esse momento mais severo da crise, acredito que a gente vai voltar a dar bons resultados aqui e preservando sempre o capital dos nossos investidores. À medida que novas informações ou acontecimentos ocorram, a gente pode estar fazendo novas comunicações extraordinárias com os nossos investidores. Caso contrário, a gente vai estar sempre atualizando os nossos investidores via as cartas de gestão e também sempre à disposição na Kinea para alguma dúvida específica. Por hoje é só. Obrigado.